Lições bíblicas. Batalha espiritual. O povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Lição 9. Conhecendo a armadura de Deus. Texto áureo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal e, havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios 6, versículo 13. Verdade prática. A metáfora do sistema militar, usada por Paulo, mostra que estamos em guerra no mundo espiritual. Estejamos, pois, cingidos com a armadura espiritual. Leitura diária. Segunda. As armas do cristão são espirituais. 2 Coríntios 10, versículo 4. Terça. Pastorear o rebanho do Senhor também é um combate. Colossenses 2, versículo 1. Quarta. Pregar o Evangelho já é um grande combate espiritual. 1 Tessalonicenses 2, versículo 2. Quinta. A couraça e o capacete são armas espirituais no combate ao pecado. 1 Tessalonicenses 5, versículo 8. Sexta. O apóstolo Paulo compara a nossa missão como a de um militar. 1 Timóteo 1, versículo 18. Sábado. O apóstolo Paulo combateu o bom combate e venceu. 2 Timóteo 4, versículo 7. Leitura bíblica em classe. Efésios 6, versículo de 13 a 20. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Introdução. A presente lição é a continuação da anterior. Lá vimos que existe uma batalha espiritual e invisível entre os crentes em Jesus e o reino das trevas. Aqui, vamos estudar como o apóstolo Paulo usou os instrumentos bélicos do sistema da época como metáfora. Essa ilustração é um recurso didático importante, porque facilita a compreensão dos cristãos para um bom combate. Ponto central. Estamos em guerra no mundo espiritual. Tópico 1. A guerra. Segundo o dicionário teológico Beacon, guerra é o recurso das nações para tratar de resolver diferenças pela força das armas. As guerras sempre são produtos da pecaminosidade humana, seja por instigação imediata ou causa indireta. Mas a legitimidade da guerra pode depender de sua motivação. 1. Ao longo dos séculos. Desde a batalha dos israelitas contra Ai, por volta de 1400 a.C., até Massada, em 73 d.C., a Bíblia registra cerca de 20 batalhas principais. Pessoas de todas as civilizações antigas, egípcia, assíria, babilônica, grega e romana, estavam acostumadas com a presença dos soldados no meio do povo. E a palavra profética anuncia guerras até o fim dos tempos. 2. Os antigos. Os antigos encaravam a guerra como algo sagrado. Era usual oferecer sacrifícios antes da partida das tropas militares para a batalha, a fim de invocar, das divindades, proteção e vitória. Essa prática era também generalizada em Israel. Deus permitia e, às vezes, até ordenava a guerra no período do Antigo Testamento. 3. Sentido metafórico. O tema sobre a guerra não aparece no Novo Testamento. A guerra é, em si mesma, incompatível com o espírito cristão. Jesus nos ensinou: bem-aventurados os pacificadores,
porque eles serão chamados filhos de Deus. A guerra aparece nas Escrituras no sentido figurado, para ilustrar a luta contra a morte. Da mesma forma que ilustra a maldade dos ímpios. Na presente lição, o enfoque é metafórico, representando a nossa luta espiritual contra os inimigos da nossa salvação. Síntese do tópico 1. A guerra em si mesma é incompatível com o espírito cristão, mas aqui o apóstolo a usa como metáfora a fim de mostrar a realidade da batalha espiritual. Tópico 2. A metáfora bíblica. Guerra, batalha, luta, combate, peleja são termos do dia a dia para indicarmos, muitas vezes, um debate ou discussão, e também para nos referirmos às dificuldades da vida. Mas a metáfora aqui se aplica na defesa e no combate espiritual, na pregação e no ensino da palavra. 1. A armadura do soldado romano. A sociedade contemporânea do apóstolo Paulo conhecia com abundância de detalhes toda a armadura do soldado romano. Efésios é uma das 4 epístolas da primeira prisão de Paulo, juntamente com Filipenses, Colossenses e Filemão. Assim, o apóstolo escreveu aos Efésios de sua prisão domiciliar em Roma, vigiada pela guarda pretoriana. Paulo convivia com esses soldados diariamente e conhecia com detalhes a armadura daqueles que o vigiavam. 2. A armadura de Deus. Mesmo depois de tomar toda a armadura de Deus, o apóstolo nos exorta a ficarmos firmes. Depois da vitória, o soldado romano permanecia em pé e vitorioso. Paulo acrescenta, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Isso significa usar a verdade como cinturão. Essas metáforas são apropriadas, pois usam as coisas da vida diária, conhecida de todos, para esclarecer verdades espirituais. 3. A couraça da justiça. É uma armadura defensiva em forma de um manto de ferro feito de couro, tiras de metal ou escamas de bronze. Sua função é proteger o pescoço, o peito, os ombros, o abdômen e as costas. Dependendo da época e da civilização, a couraça chegava até a coxa. O apóstolo Paulo usa a couraça como metáfora para ilustrar a defesa espiritual, como couraça da justiça, um abrigo contra as feridas morais e espirituais, e uma proteção da justiça de Cristo imputada ao pecador. É a couraça da fé. Síntese do tópico 2. A armadura do soldado romano representa a armadura de Deus. Tópico 3. Outras armas usadas como ilustração. O apóstolo Paulo não foi exaustivo ao elencar os instrumentos bélicos de sua geração. Aqui, vamos apresentar os demais elementos apresentados na sua lista. 1. Os calçados. O termo hebraico naal, sandália, sapato, e o seu correspondente grego na Septuaginta e no Novo Testamento, hipodema, sandália, vem do verbo hipódio, atar debaixo, e diz respeito ao calçado formado por uma sola de couro que se amarra ao pé com correias ou cintas. Era uma peça do vestuário usada pela população civil. No caso do soldado, porém, era necessário para a segurança e prontidão na marcha. Isso, na linguagem figurada, remete à agilidade e prontidão na obra da evangelização e na pregação do Evangelho da Paz. 2. O escudo da fé. O escudo era o principal instrumento bélico de defesa na guerra. Trata-se de uma peça fabricada a partir de vários materiais e em formatos diversificados. Os israelitas tinham 2 tipos. O primeiro, sina, proteção em hebraico, uma peça que cobria o corpo inteiro de forma oval ou retangular, usada pela infantaria pesada. E o segundo, magém, usado pelos arqueiros. O escudo é símbolo de proteção nas Escrituras. É usado de maneira figurada desde o Antigo Testamento para mostrar Deus como protetor dos seus. É comparado à salvação e à verdade de Deus. O apóstolo Paulo usa a figura do escudo como proteção para apagar todos os dardos inflamados do maligno, tais como calúnia, malícia, concupiscência, ira,
inveja e toda sorte de desobediência. Esse escudo nos protege das setas malignas. 3. O capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete era uma cobertura para a cabeça, feita de metal e internamente acolchoada para o conforto do usuário e a proteção eficiente da cabeça. No Antigo Testamento, a salvação é o capacete que Deus usa na batalha. Parece que Paulo segue nessa linha em outro lugar, tendo por capacete a esperança da salvação. A espada literal é uma arma de ataque, mas no sentido figurado, é um símbolo de guerra, julgamento divino e autoridade ou poder. A expressão paulina espada do Espírito refere-se à Bíblia, pois as Escrituras sagradas vieram do Espírito Santo. Por isso, Paulo completa dizendo que é a palavra de Deus. Isso significa que a Bíblia é a palavra de Deus, como ela própria se declara. 4. A outra lista. A oração e súplica vêm permeadas entre esses elementos da armadura de Deus e permanecem juntas a essas armas espirituais, que sem oração seriam inúteis. A oração deve ser em todo o tempo e com súplicas no espírito e vigilância. As virtudes gêmeas, vigilância e perseverança, aparecem na instrução para orarmos uns pelos outros. Quando um homem da estatura espiritual do apóstolo Paulo pede a oração da igreja em seu favor e pelo seu ministério, isso mostra que não existe super-homem na igreja. Todos nós somos dependentes do Senhor Jesus e contamos com a oração um dos outros. Síntese do tópico 3. Os calçados, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito são armas usadas como ilustração. Conclusão. Os crentes precisam dessa armadura de Deus ainda hoje. Isso porque bem sabemos que os inimigos da igreja não são agentes humanos. Estão por trás deles os demônios, liberados pelo seu maioral, o diabo. Os recursos espirituais apresentados aqui são importantes e poderosos para expelir todas as forças do mal.